Vamos com o tempo, vamos com a previsão do tempo, vamos reorganizar o jornal, vamos com a previsão do tempo, para que a gente possa cumprir com os nossos objetivos, né? A gente sabe que a gente começou o jornal, infelizmente, com a notícia extremamente triste. Mas vamos lá, vamos com a previsão do tempo para esta segunda-feira em Cuiabá, Várzea Grande e no interior do estado de Mato Grosso também, já preparando o Kaique para a entrevista que ele vai compartilhar com você ao vivo daqui a pouquinho. Vem para cá, vem para a câmera 3 e traz a previsão para o telão do SBT Comunidade para esta segunda-feira. Máxima de 40 em Cuiabá e mínima de 24. Umidade relativa do ar variando entre 16% e 57% e o vento na casa dos 9 km por hora. Tem possibilidade de chover nesta segunda-feira em Cuiabá. Terça-feira máxima de 38, quarta 39 e a partir de quinta-feira a temperatura deve subir e subir muito em Cuiabá e boa parte do Brasil. Deixa eu compartilhar com você informações de 3 das mais importantes cidades do estado de Mato Grosso. Traz o nosso mapinha de Mato Grosso para o telão e agora em tela cheia para você que está em casa acompanhar as 3 cidades em destaque nesta segunda-feira. Em Cáceres, a máxima hoje é de 40 graus, sol entre nuvens e possibilidade de chover. Em Rondonópolis, 39, também com possibilidade de chuva. E em Sinop, máxima de 38 graus, sol entre nuvens e possibilidade de chover por volta das 5 horas da tarde. Todas as informações que nós compartilhamos com você aqui são do Instituto Climatempo. E tem uma informação que foi um alerta que foi divulgado por especialistas no clima ou no tempo de uma massa de ar quente avançando pelo Brasil e que promete elevar a temperatura em boa parte do país, inclusive em Cuiabá. Em alguns especialistas apontam a possibilidade de 45 graus e risco à vida. Por isso, nós convidamos um climatologista para conversar ao vivo com o Kaique Alves e falar um pouco do que pode acontecer essa semana em Cuiabá e outras cidades do estado de Mato Grosso. Kaique, bom dia, bom trabalho. Você está no Parque Tianair, essa visão exuberante do parque, que é belíssimo, mas um dos pontos de calor intenso de Cuiabá é nessa região do Parque Tianair, né, Kaique? Com certeza, Trindade. Agora não tá sol, né? Graças a Deus. Mas tá um clima, assim, meio diferente, né? Sem sol. Agradeço o repórter aqui também, né? Agradeço a Deus, porque senão eu já ia estar suando aqui, né, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Comunidade. Essa informação tem gerado muita repercussão nas redes sociais e preocupado a população cuiabana. Cuiabá é a cidade brasileira que, de acordo com a previsão, pode chegar até 45 graus durante a semana. Para conversar com a gente, já está aqui ao meu lado o professor de climatologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Rodrigo Marques, e o professor Rodrigo vai explicar para a gente um pouco mais dessa onda de calor que está por vir. Bom dia, professor. Bom dia a todos aí que estão acompanhando o programa. Essa onda de calor, ela se deve porque na Argentina se formou o que nós chamamos de bloqueio atmosférico. Esse bloqueio, ele impede que as frentes frias que ainda estão atuando cheguem ao Brasil. Com isso, você vai ter aqui no Brasil como se fosse uma bolha de ar quente e esse ar quente ele vai continuar sendo aquecido. Então você tem um ar que está quente e que ele vai ficar mais quente. Por quê? Porque quando as frentes frias avançam, elas derrubam as temperaturas mais ou menos como que aconteceu semana passada, onde a temperatura máxima caiu uns 10 graus. Como elas não vão atuar durante esse período, você vai ter essa como se fosse uma bolha, né? Essa área com muito calor e esse ar constantemente sendo aquecido. A gente falou que essa onda de calor é em todo o Brasil, professor, mas aqui em Cuiabá, o senhor pode até confirmar para a gente, realmente pode mesmo chegar até 45 graus? Olha, os modelos, eles estão variando. Eles preveem a máxima deve ficar entre 43 e 46. Lembrando que em Cuiabá, a maior temperatura historicamente já registrada foi no dia 30 de setembro de 2020, que foi 44 graus. Essa é a maior temperatura já registrada em Cuiabá. Então, os modelos prevêem isso, né? Entre 43 e 46. Só que o que é mais preocupante é que nós devemos ter aí uns 3 dias seguidos, pelo menos, ali entre os dias 23 e 26, pelo menos 3 dias em que a máxima vai ultrapassar os 40 graus.
Então, isso é um sinal de alerta para que a população, né, tome algumas precauções. O senhor disse que o mês de setembro do ano de 2020 foi a maior temperatura registrada aqui em Cuiabá. E nós estamos agora em setembro, só que de 2023. Ou seja, pode repetir mais uma vez essa marca, professor? Sim, é possível que nós chegamos nessa temperatura ou até passemos. Esperamos que fique no máximo ali nos 43, né, que é o mínimo que os modelos têm previsto. Mas a expectativa é que até o dia 24, 25 e 26 nós tenhamos aí temperaturas bem elevadas. Ressaltar a importância da hidratação, principalmente nesse período também, né? Sim, sim. Além da hidratação, evitar ficar exposto, né, ao sol aí, sobretudo ali entre meio-dia e 3 horas da tarde, que é o horário, né, do ápice do calor, né? Evitar fazer atividade física nesses horários, né? Porque senão o corpo pode reagir de uma forma não muito benéfica, né? E também se atentar, porque nós não devemos ter um único dia com pico de calor. Nós devemos ter aí pelo menos uns 3 dias em que as temperaturas serão muito elevadas. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, ó. Vamos acompanhar durante toda essa semana, Trindade. Eu mesmo e nós da equipe do SBT Comunidade vamos estar produzindo uma reportagem para falar de uma forma mais completa dessa onda de calor que está chegando aqui em Cuiabá. Eu vou aproveitar a presença do professor aqui, Trindade. Se você tiver alguma dúvida aí do estúdio, ou de repente alguém também enviou, algum telespectador enviou uma pergunta, uma questão a ser aqui respondida pelo professor, fica à vontade, viu, meu amigo? Ô Kaique, só uma dúvida, porque a gente tem acompanhado a movimentação, principalmente nas redes sociais, falando em risco à vida. Pergunta para o professor em qual momento essa onda de calor pode colocar a vida de alguém em risco e por quê? Professor, o Trindade fez a seguinte pergunta. Se diz muito dessa informação de 45 graus que pode bater aqui em Cuiabá e se fala até em risco de vida. Em que momento, em que parte esse risco de vida pode sim acontecer para a população? Os cuidados que deve ter para não ter um risco de vida? Olha, primeiro evitar ficar exposto a isso, porque quando nós falamos, pessoal, que a temperatura vai chegar a 43 graus, né, ou que a estação meteorológica registrou 44 graus, eu estou falando que essa temperatura foi medida na sombra. Não foi medida às 2 horas da tarde no cruzamento da Prainha com a Isaac Povos. Então, em alguns ambientes, a temperatura pode ficar muito maior do que essa que a estação vai registrar. Então você está marcando até na sombra, imagina no sol, né, professor? Pois é, aí você imagina no sol, você imagina, por exemplo, numa área que você tenha muito asfalto, que você tenha ausência de vegetação. Então, as condições de temperatura nesses lugares podem ser muito maiores. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de pressão alta tendem a ser mais suscetíveis a esse tipo de temperatura, né? Pessoas que têm problemas respiratórios, aí um tempo mais seco, com a temperatura muito elevada, e se você agravar ainda e tiver fumaça de queimada, essa pessoa com certeza vai ter que procurar uma unidade de saúde, porque, né, o sistema respiratório vai ser afetado. Então, não é só a temperatura, o ambiente onde você mora também, né, o ambiente onde você vai estar também pode ajudar a agravar alguns problemas de saúde. É importante isso que o professor está falando, Trindade, até mesmo para quem está em casa, né? Às vezes tem algum idoso, idosa, né? Alguém que se enquadra nisso aqui que o professor acabou de dizer. E é muito importante que ao longo dessa semana, que deve registrar 45 graus, tomar essas medidas e esses cuidados, porque senão pode afetar sim a saúde. Trindade, é com você no estúdio. Valeu, Kaique, muito obrigado. Agradeço ao professor pela gentileza de conversar com a nossa audiência para falar sobre isso. Eu tenho uma nota aqui da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, se posicionando, claro, quanto à informação de calor recorde em Cuiabá para esta semana. A SEDUC orienta que nesse período de calor intenso sejam oferecidos aos alunos alimentos mais leves na merenda escolar, dentro dos cardápios aprovados e já estabelecidos, que sejam suspensas as aulas que requeiram esforço físico, principalmente atividades ao ar livre no período compreendido entre 10 horas da manhã e 5 horas da tarde, substituindo-as por jogos de mesa, aulas de música, leitura e pesquisas. Os professores devem estimular os alunos a se hidratarem com a ingestão de líquidos, orientando para que os mesmos levem para a escola garrafa de água e umedeçam as narinas e o rosto. É a nota que foi divulgada agora há pouco pela Secretaria Estadual de Educação, diante dos alertas dos institutos de meteorologia.